Tudo terá começado há perto de 30 milhões de anos. O arquipélago da Madeira começou a formar-se aqui, nas Ilhas Selvagens. Hoje, este pequeno conjunto de ilhas no meio do Atlântico guarda um dos habitats mais singulares do mundo. Só há cerca de 500 anos é que se tentou colonizar a Selvagem Grande. Há ruínas de casas, cisternas e muros de suporte que demonstram a presença humana na ilha. Era também o sítio onde se organizava expedições para caçar cagarras, que agora, tal como na altura, chegavam aos milhares para nidificar. Hoje, as ruínas das Selvagens são uma memória distante, mas um traço pitoresco numa paisagem que, à primeira vista, até parece estéril. Tal, quem chega aqui a este Planalto da Selvagem Grande vê um ambiente quase estéril, mas não é nada comparado com aquilo que já foi. Não, pois, o quase estéril aqui é uma palavra que não se pode aplicar de todo. Não, estou... Aqui há 15 anos atrás tivemos aqui um projeto que há um antes e um depois na vida das selvagens relativamente ao que é a biodiversidade que temos aqui. Portanto, como em muitas outras ilhas do mundo, foi introduzido aqui espécies exóticas, portanto com caráter invasor, como o coelho e os morganhos, que causaram de facto aqui impactos profundos na fauna e também na flora. Nós, em 2001, começamos um projeto de eliminação quer das plantas invasoras, quer desses morganhos e desses coelhos. Na altura era um projeto, hoje em dia já foi replicado em muitos outros lados, mas na altura foi um projeto, foi a maior ilha do mundo e a mais complexa, onde os morganhos foram erradicados. E hoje em dia, toda esta vegetação que nós vemos aqui, que, como tu disseste, parece pouca, não é nada pouca, não existia rigorosamente nada. Portanto, há mais espécies, portanto, do banco de sementes surgiram novas espécies que eventualmente nós não sabíamos que estavam aqui. A osga, que é uma espécie endémica daqui, os números aumentaram imenso e tem agora uma distribuição muito mais alargada na ilha. Os corre-caminhos, que também é uma subespécie que a nível do arquipélago só ocorre aqui, portanto nós aqui temos a subespécie canariana aqui ao fim da distribuição, tem tido um aumento no número de indivíduos, portanto é uma ilha que de facto está a recuperar e quando nós temos estes projetos, 15 anos é pouco tempo. Só daqui a muito mais tempo, daqui a uns 50 anos, 60, 70, vamos ver o verdadeiro efeito daquilo que nós fizemos. O tempo, na verdade, cobre quase tudo. A própria formação das ilhas esconde segredos, só agora revelados, através da pesquisa de um dos maiores especialistas nacionais em geologia. Portanto, na parte inferior, nós verificamos que existe o resto de um antigo vulcão, um vulcão que terá sido, na sua grande maioria, já destruído e que terá ficado praticamente destruído ao nível do mar.
Nós sabemos isso porque no topo deste vulcão antigo, destas sequências vulcânicas antigas, existe uma paleotopografia, ou seja, uma superfície topográfica antiga que está aplanada e subhorizontal. E por cima dessa superfície de abrasão que foi talhada pelo mar, foram depositados sedimentos de origem marinha, com macrofósseis marinhos, que nos dão uma idade de aproximadamente entre os 24 e os 13 milhões de anos. Por cima desses depósitos, e já muito mais tarde, a ilha terá subido lentamente e, por volta dos 3 milhões de anos, terá ocorrido nova fase de rejuvenescimento vulcânico que terá dado origem à formação de cones de escórias e esquadas já de composição basáltica. Entre o Pico da Atalaia e o Pico do Inferno fica o Grande Planalto, que hoje é a casa de milhares de animais. Para além das cagarras, que são a população que mais sobressai na ilha, há também outras espécies endémicas. Uma das mais curiosas é a osga. As osgas, que são uma espécie endémica aqui das selvagens, durante o dia passam, portanto, recolhem-se, porque são uma espécie que sai à noite para se alimentar. Durante o dia estão aqui no seu resguardo, em pedras como esta. Vamos ver se a gente tem a sorte de conseguir que ela permaneça aqui. Ela está aqui, não sei se estás a conseguir ver. Está aqui. A osga é uma espécie que beneficiou imenso com a retirada dos coelhos e dos morganhos, no sentido que não só eram diretamente predadas, como havia uma perturbação muito grande do habitat. Um pequeno réptil que só há poucos anos teve a oportunidade de se expandir. É uma espécie extremamente interessante, tem uma particularidade, que isto é só mesmo a título de curiosidade. Os olhos de cada um destes indivíduos é um pouco como as nossas impressões digitais, portanto, cada olho é específico de cada indivíduo e podes fazer trabalhos de identificação individual através dos desenhos, vamos pôr assim, dos olhos. Mas há também mistérios que encantam os visitantes, como o chão dos caramujos. À distância não parece mais do que uma planície de areia quase branca. De perto, consegue-se perceber que o branco é das conchas, agora fósseis, de milhões de caracóis. É quase desconcertante tentar perceber como é que todos estes caracóis vieram aqui parar. A mais de 50 metros de altitude, este quebra-cabeças só tem solução quando se olha mais ao lado para o que já foi uma praia há muitos milhares de anos. Aquilo que se consegue ver aqui no chão é pedra rolada, o chamado calhau da Madeira, e estamos a 70 e poucos metros de altitude desde o nível do mar, o que quer dizer que toda esta zona, do chão dos Caramujos, já esteve em tempos debaixo de água e que a ilha foi levantada. A erosão tratou de trazer e levar as areias e deixar camadas e camadas de fósseis mais pesados do que os pequenos grãos atirados ao vento. Hoje, toda esta zona de areia é casa para os calcamares, uma ave mais pequena do que a cagarra e que faz ninho em buracos no solo. Há poucos sítios com areia nas selvagens. O chão dos Caramujos é um deles. Para encontrar outro, é preciso mudar de ilha. À distância do horizonte, fica a selvagem pequena.
A ilha tem um único pico, o Pico do Veado, e milhares de ninhos de calcamares, uma espécie de campo minado de pequenos esconderijos. Com perto de 30 hectares, quase todos cobertos por areia, a Selvagem Pequena tem também traços evidentes da formação geológica e é por isso igualmente um campo de estudos para os cientistas. O mar esconde enormes lajes subaquáticas, uma espécie de plataformas que sustentam o que está à tona de água. Mas também há histórias de tragédia nas selvagens. Nos anos 70, um petroleiro encalhou nas baixas, aqui junto à Selvagem Pequena, acabou por partir e ficou da maneira como se vê. O problema é que esse petroleiro estava carregado de crude. E o resultado é este. Mais de meio século depois do incidente, o crude ainda está agarrado às rochas aqui no litoral da Selvagem Pequena. O mar traiçoeiro das selvagens já fez várias vítimas ao longo dos anos. Uma outra, o antigo batelão, permanece no fundo do oceano, já destruído pela pressão e pelos anos. Se debaixo de água a presença humana é evidente, acima dela é ainda mais. As muitas embarcações que cruzam o oceano acabam por deixar cair pedaços do dia-a-dia, mas que todos os dias dão à costa da Selvagem Pequena, transformando-a numa espécie de depósito de perdidos e achados ou apenas de lixo. Há muitos anos que o Mar das Selvagens leva e traz embarcações, homens, histórias. Numa das encostas da Selvagem Grande fica a Gruta do Capitão Kidd. O acesso é difícil, mas o mistério em volta da lenda faz valer a viagem. Estamos naquela que é conhecida como a Gruta do Capitão Kidd. Ora, reza a lenda que há 400 ou 500 anos, sensivelmente, um elemento da Marinha Britânica, um capitão da Marinha Britânica, ter-se-á revoltado e roubou um grande tesouro que terá alegadamente enterrado nesta gruta, na Selvagem Grande. Ora, ao longo de muitos anos, de dezenas de anos, toda esta zona foi escavada à procura do tal tesouro, de tal modo que tudo isto aqui abateu.
Mas não é o único segredo nas entranhas da selvagem grande. Há um outro, mesmo abaixo do pico do inferno, outra gruta, ainda mais profunda, também casa de algumas dezenas de cagarras e de cenários fantásticos. Esta é a Gruta do Inferno. O acesso não é muito fácil, mas depois de cá chegarmos, o cenário é espetacular. Estamos a cerca de 120 metros de profundidade e é isto que se pode ver. As grutas as paredes estão completamente cobertas com sal, o que quer dizer, obviamente, que o mar já esteve cá dentro. António, temos aqui uma gruta com alguma profundidade. Como é que ela terá sido formada? Bom, a gruta terá sido formada aproveitando uma fratura que se formou entre dois filões fonolíticos que tinham orientações diferentes. Essa fratura é uma descontinuidade, é um plano descontínuo e a erosão, os agentes erosivos aproveitaram essa descontinuidade e foi assim que a gruta se formou. Esta gruta, depois de se percorrer o seu interior, conseguimos perceber que ela terá sido ocupada provavelmente por sedimentos de idade miocénica que preencheram o interior dessa cavidade. Essa cavidade depois foi destruída posteriormente e a gente consegue ver ainda nas paredes restos desse enchimento de areias. E também tem blocos que foram trazidos da zona exterior e portanto, hoje em dia há fenómenos de precipitação de sais, podemos encontrar sal, gesso e outros minerais que, entretanto, vão aproveitando as condições, enfim, de umidade e de uma certa calma, enfim, com ar que não têm grande turbulência, para se desenvolverem, para se precipitarem e para formarem estes cristais. Por ficar a meio caminho entre a Madeira e as Canárias, os barcos de pesca são muitos e a vigilância tem que ser constante. A partir deste ano, a Polícia Marítima e a Marinha Portuguesa estão presentes em permanência nas ilhas, a par dos vigilantes da natureza. Em primeiro lugar, porquê que a Polícia Marítima está cá? Qual é a missão da Polícia Marítima aqui nas selvagens? Portanto, a missão da Polícia Marítima aqui nas selvagens é garantir a execução da autoridade do Estado, através da vigilância, da fiscalização, através dos patrulhamentos e através do exercício de polícia, funções policiais. Quais são os acontecimentos mais frequentes aqui nas ilhas? Os acontecimentos mais frequentes são visitas às ilhas, então fiscalizamos embarcações de recreio, principalmente veleiros da origem da União Europeia, embarcações de pesca, igualmente, patrulhamentos e principalmente vigilância pelo sistema Costa Segura. E a coexistência agora recente dos elementos do Instituto, dos vigilantes, a Polícia Marítima, a Marinha, é perfeitamente pacífico? Sim, são a Marinha e a presença da Marinha aqui veio dar
uma mais-valia muito grande ao nível do que é a fiscalização. Por exemplo, relativamente à selvagem pequena, ter agora os equipamentos que estão lá, que fazem com que a presença humana não necessite de ser tão permanente, não precisa ser tão intensa, é uma mais-valia muito grande para nós. Obviamente também com os outros aspectos de segurança, mas eu estou a pensar aqui nos aspectos estritamente de conservação da natureza. Todos os melhoramentos que foram feitos ao nível da infraestrutura já existente constituem um passo em frente naquilo que é a nossa capacidade de estar no terreno, mesmo ao nível da investigação. A internet, da forma como está, a maior capacidade de energia, maior capacidade de receber pessoas. Portanto, há aqui todo um conjunto de mais-valias que vão ser muito importantes ao nível da conservação da natureza, ao nível de potenciar a investigação aqui, apesar de nós termos sempre inúmeros investigadores aqui, nós agora temos capacidade de dar melhores condições de trabalho aos investigadores que cá vêm. A pesca no espaço da reserva é proibida e não é difícil perceber porquê. Basta mergulhar nas águas cristalinas das selvagens para encontrar um mundo novo de vida marinha. As águas das selvagens são um verdadeiro berçário para os peixes. Milhares de pequenos exemplares que aqui nascem e crescem para depois irem explorar o oceano. Os charteiros e as preguiçosas são em maior número e até dá para encontrar uma rara preguiçosa albina ou amarela. Numa outra baixa, um grande mero marca o território bem perto de um também raro peixe-balão e de peixes-trompeta. Não faltam os bodiões, as barracudas ou os enxeréus e até um casal de simpáticas moreias pretas. Cá embaixo, o difícil é não ser surpreendido. Mas também há perigos neste oceano. Há uma microalga que afeta todos os peixes nesta região e que é tóxica para os humanos. Há registro de pescadores que tenham consumido peixes e que alguns até entraram em coma. E depois é uma microalga que se acumula. Os peixes maiores vão comendo os mais pequenos e a concentração passa a ser maior também nesses peixes grandes. É muito perigoso para os humanos e por isso o peixe aqui das Ilhas Selvagens não se pode consumir. As ilhas terão sido descobertas no século XIV pelos irmãos Francesco e Domenico Pizzigano. Foram batizadas pelo navegador português Diogo Gomes. A Reserva Natural das Ilhas Selvagens foi criada em 1971, o ano em que o Estado português as comprou a um privado. É a única reserva portuguesa galardoada com o diploma europeu do Conselho da Europa. O ponto mais a sul de Portugal até pode ser cobiçado internacionalmente, mas está umbilicalmente ligado ao país que lhe deu o nome. É uma das pérolas do Atlântico português e a maior razão para Portugal continuar a ser bem maior no mar do que em terra. As expedições científicas às selvagens aumentam de frequência de ano para ano. É a prova de que estas pequenas ilhas ainda têm muitos segredos para revelar. É completamente impressionante a riqueza natural destas ilhas selvagens, que são um autêntico oásis para dezenas e dezenas de espécies únicas em todo o mundo. Resta saber até quando
é que se conseguirá aguentar assim, de maneira quase intocada, esta verdadeira pérola no meio do Atlântico. Até à próxima, amigos.